E aí, pessoal, tô aqui fazendo é, a continuação do vídeo passado, que era de movimento retilíneo uniforme. Agora eu vou estar falando sobre o MRUV, que é o movimento uniformemente variado. Então, eu tenho uma de cinemática aqui. Vocês podem perceber que o programa de antes que eu estava usando, ele não tinha malha quadriculada. Então, eu encontrei esse, que ele é mais personalizável. Eu acabei adotando ele, achei ele melhor para eu fazer os cálculos aqui. Então, assim, o movimento uniformemente variado, a gente tem que pensar que na aula passada, o movimento retilíneo uniforme, ele vai ter a velocidade constante e o que vai estar variando de forma proporcional, né, seria a distância. Só que agora, com o movimento uniformemente variado, o que vai mudar de forma proporcional, né, de forma linear, seria o que a gente agora vai chamar de velocidade. Ela vai estar cada vez aumentando. Ou seja, a distância acaba mudando de forma quadrática, né, porque vai ser de segundo grau. E, claro, alguma coisa que tem que ser constante, que o que a gente chama de aceleração. Então, eu vou começar falando do conceito do movimento uniformemente variado, como já fala a palavra, né? Movimento, ele vai estar em movimento, né? Ele vai estar se mexendo. Uniformemente significa que ele vai ter um padrão, e variado esse significa que esse padrão dessa velocidade vai acabar variando, né? De forma constante. Mas então assim, ó, um objeto que ele muda sua posição em uma trajetória reta e alterações em sua velocidade de maneira constante, como eu comentei. Então, a velocidade ela vai mudando mais ou menos assim. Ué? Ah, não, eu tava assim lá, pessoal. Ele vai mudar mais ou menos assim, em linha reta. Enquanto a aceleração ela acaba sendo constante e a distância, se a aceleração é positiva, ela acaba ficando assim, né? Uma parábola de segundo grau. Mas vamos começar com os conceitos básicos. Então, assim, isso significa que no MRUV a velocidade ela não é constante, né? Porque se a velocidade fosse constante, já seria um movimento retilíneo uniforme, mas não é o caso. Porque o que vai ser constante é a aceleração. Então, assim, a gente pode pensar mais ou menos que como a aceleração é constante, e na aula passada a gente tinha aqui o espaço igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, a gente vai começar notando meio que alguns conceitos. Então, a gente tem que ter em mente o conceito de aceleração, né? Que seria o valor que é constante. Então, é muito parecido. Deixa eu ver se verde fica legal. Acho que esse verde é melhor. É bem melhor. Tá. Então, assim, a aceleração média não é instantânea, porque daí já é outro caso, já abrange outros assuntos. Então, assim, a aceleração média, ela é igual à variação da velocidade, que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Por isso que eu vou falar mais pra frente que vocês vão ver em exercícios que a aceleração dada por metros por segundo ao quadrado, né? Porque vai ser variação de espaço pelo tempo tempo com tempo vai ficar tempo ao quadrado, tá? Então, variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Esse é o conceito que a gente tem que ter muito em mente da aceleração média, né? Então, isso seria a aceleração média. Eu tô começando aqui a mexer aqui no programa, então pode ser que eu fique aqui e descobrindo algumas coisas. Até a regra foi um pouco difícil de eu descobrir como é que é, mas já tô pegando o jeito. Tá, então aqui. Como a gente tem que a aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo, caso você saiba ou não saiba, variação é como se fosse ali a velocidade, tipo, variação da velocidade igual à velocidade final, menos a velocidade inicial, né? Sim, seria a diferença entre as velocidades, como se fosse uma subtração. A gente pensa como uma subtração entre os termos. Então, assim, a função horária da velocidade a gente iria ter
o conceito da aceleração e levar de forma mais matemática. Então, assim, se a aceleração do objeto for conhecida, a gente pode, descobrir, ó, aqui tá faltando, mas seria a velocidade final. Então, seria o quanto que ele estaria no fim da velocidade, porque a aceleração é constante. Então assim, a gente pode pensar que a aceleração média a gente pode adotar como aceleração e que o tempo inicial a gente pode adotar como zero, porque vai facilitar muitos cálculos aqui. Então, assim, a gente acabou de ver que a aceleração média é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então, assim, a gente tem, como eu falei antes sobre a variação, que a variação a gente teria, então, que é velocidade final, né? Menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Então, assim, como eu adotei aqui, o tempo inicial é igual a zero, então, aqui, eu iria substituir aqui por zero, e isso já vai acontecer que vai ficar assim, né? Vou repetir. E aqui vai ficar o próprio t, né? E a gente pode pensar que a gente pode multiplicar cruzado. Então, aqui multiplica. Aqui a gente pensa que está sobre 1, então que vai multiplicar para cá. E vai acabar AT, né? Então isso vai ficar... Peraí que eu não pintei a flechinha aqui. Aí, ó. Então, assim, vai ficar A vezes T, AT, é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. E a gente pode daí jogar essa velocidade inicial para o outro lado ficar positivo. E a gente acaba chegando nesse conceito aqui, ó. Que é a velocidade, ou a velocidade final que a gente quer descobrir aqui, vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Que ela é muito parecida com a função horária da posição, né? Que ela seria espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Só que isso vai ser de primeiro grau porque você vai estar adotando a aceleração. Como se você estar gravando aqui. Eu tô gravando. Tá. Então, assim. Isso aqui seria a função horária da velocidade, que ele estaria em função só aqui da aceleração. Agora, assim, ó. Um gráfico que ele está em função da velocidade e do tempo, a gente pode pensar que a área desse gráfico ele vai ser a variação de espaço. Que a gente também tem, né, que a velocidade igual a variação de espaço pelo tempo. Daí a gente pode adotar isso como isso, então, a variação de espaço, né? Então, a gente tem que aqui, a gente tem variação, delta S é igual a área. Então, a variação de espaço seria a gente calcular essa área. Então assim, eu até anotei aqui uns cálculos aqui no meu roteiro, sobre... E a gente acaba adotando essa figura aqui como um trapézio, né? Porque ele vai... Ele até pode estar assim, mas o cálculo vai acabar dando o mesmo, né? Porque às vezes ele pode estar linear assim, mais inclinado, mais para baixo, se é negativo, né? Então, a gente vai ter que ele vai estar interligado com a fórmula da área do trapézio. Então, assim, e você vai acabar chegando no outro conceito, né? Mas, assim, a variação de espaço, ela vai ser de forma simples aqui a velocidade 1 mais a velocidade 2, que elas estão aqui em cima. Elas estão aqui em cima. Multiplicado pela variação de tempo, que ela vai estar aqui embaixo. Tudo isso tem a ver com a fórmula do trapézio, mas só estou fazendo a demonstração aqui, que vai chegar num resultado muito conhecido. Então, assim, dividido por 2. Claro, a gente vai, pode assumir aqui, a velocidade 1 é a velocidade inicial, a variação de tempo que eu estou colocando aqui é o T2, né?
essa distância aqui menos isso aqui, que é o T2 menos o T1, né? Daí que, assim como eu assumi lá em cima também, a gente pode colocar aqui o T0, eu vou cortar assim, ó. A gente assumir como 0, que vai ser igual ao próprio T, né? E a velocidade 2, que ela estaria aqui, ó. Esse aqui, a gente pode assumir ela como a própria velocidade, né? Que é a velocidade inicial. Ali, né? A própria velocidade. Então, assim, a gente vai acabar tendo aqui que a gente vai ter o espaço final menos o espaço inicial vai ser igual. Então, é que eu tô aqui fazendo umas substituições, tudo. A gente vai ter a velocidade inicial mais a velocidade, mais a aceleração vezes o tempo dividido por 2. E fazendo as devidas substituições, né, você vai jogar aqui por outro lado, e aí multiplicar tempo por tempo, ele vai ficar ao quadrado, você pode isolar essa parte aqui, você vai ter um termo só, né, daí você vai chegar num estado bem conhecido, que ele é a função horária da posição, que ela é espaço, que ela já vai estar com o tempo ao quadrado, né, que ela vai ser igual ao espaço, então espaço final igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais... Eu vou colocar tudo sobre 2, mas pode ser A sobre 2 vezes T quadrado, mas vou deixar assim que fica melhor, que é A vezes T quadrado sobre 2, dividido por 2. Então esse é um estado muito conhecido, que mais pra frente eu vou estar utilizando ele para resolver problemas aqui no canal, que eu tô achando ele aqui muito bom, né? Então, essa é a função horária da posição. É muito importante esse resultado aqui no MRUV, porque já que a aceleração vai ser constante, né? Então, assim, então aqui, ó, esse tá em função da velocidade do tempo, esse já tá em função da aceleração com o tempo. Ora, como tá citando aqui, ó, acho que é mais pra cima, que a aceleração ela vai ser sempre constante. No caso, a gente pode ver aqui no próprio gráfico que a gente vai escrever como essa aceleração como constante. Ela é para ser uma linha paralela ao eixo do tempo, porque ao passar do tempo ela não vai variar nunca. Elas nunca vão se encontrar, nunca vai variar. Então, a gente pode pensar que a variação de velocidade vai ser igual a essa área, por causa desse conceito aqui, que a aceleração média é a variação de velocidade pelo tempo. Por isso a gente chega nesse resultado. Então, assim, a gente também tem o conceito, a partir desse gráfico aqui, que a velocidade média vai ser igual à velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. Esse seria o conceito nesse aqui, desse gráfico em específico, da velocidade média. Então, essa aula aqui, eu resolvi falar um pouco sobre movimento uniformemente variado, né? Que seria a aceleração média, a função horária da velocidade, e assim a gente chega, pela função horária da velocidade, a gente chega na função horária da posição, montando o gráfico e descobrindo pela área que está aqui dentro, que eu assumi como um trapézio. Então, existe também a equação de Torricelli, que eu vou querer fazer uma aula mais curta, só demonstrando ela, que é a equação, acho que fala Torricelli, né? Ela não teria o tempo, então a gente estaria substituindo o tempo como que a gente já descobriu anteriormente. Então a gente vai isolar o tempo, a gente vai jogar ali, e vai ser praticamente isso que a gente vai chegar num outro resultado bem conhecido. Então, sobre essa parte aqui, foi isso aqui, né?
E espero que vocês gostaram. E a gente se vê na aula da equação de Torricelli, que vou procurar fazer mais vídeos de física.